Comemorando 10 anos, o maior congresso educacional do Brasil foi realizado em Aracruz, onde mais de 3.000 educadores participaram de oficinas e palestras temáticas, com renomados profissionais da área pedagógica do Brasil. E vou conversar agora com a palestrante, professora e escritora Maria Augusta Rossini, que publicou um livro aqui no Brasil, foi publicado também na Espanha, e ela vai falar um pouquinho desse livro pra gente, que foi tema dela aqui no congresso, Educar para Ser. Explica um pouquinho desse livro, desse tema, como surgiu essa ideia. Olá, professores, olá, educadores. O Educar para Ser, ele vem de encontro à expectativa que os professores têm com relação a um dos pilares básicos da educação, que no final do século passado foi apontado para o mundo pela Unesco. A Unesco aponta para o mundo que no século XXI é importante que a gente eduque para ser, conviver, conhecer e fazer. Então, aquela ansiedade, professora, o que eu faço para educar o ser? Então, vejam bem, aí vem, na verdade, algumas sugestões que eu sempre falo para os meus alunos, falo para quem me escuta nos congressos, são sugestões que a partir daí você pode, levando para a sua realidade, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade, desenvolver de acordo com o nível de maturidade da sua turma, né? Mas é importante que na escola a gente tenha a consciência da importância de se trabalhar o ser. Por quê? Se eu sou um ser humano melhor, eu vou conviver melhor, eu vou ser uma pessoa aberta ao conhecimento e a minha ação vai ser uma ação transformadora. Então, só nessa frase eu coloquei os 4 pilares básicos propostos para o mundo pela Unesco. Educar para ser. Se o professor não se trabalha nessa competência emocional, porque na verdade o ser, esse primeiro pilar básico da educação, nada mais é do que a nossa inteligência intrapessoal, né? Então, o professor tem que pensar, né, tem que ter consciência dessa importância de se trabalhar o ser, que é o start inicial de qualquer processo educativo. Que o conhecimento, ele está à disposição. Ninguém está aqui negligenciando conhecimentos. Mas quem vai gerenciar esses conhecimentos tem que ser um ser humano melhor. Um ser humano capaz de provocar as mudanças que a nossa sociedade tanto precisa. Então, a importância, né, dessa conscientização de educar o ser. Como o professor pode ser um gerenciador de competência dentro da sala de aula? A nossa classe, os professores, né? Nós vivemos uma realidade bastante angustiante, porque as condições de trabalho não são as ideais, a realidade socioeconômica do professor também deixa muito a desejar, né? Nós temos uma profissão bastante desvalorizada, culturalmente falando, no nosso país, e nós sabemos da importância desse profissional na formação de uma sociedade equilibrada, justa, democrática. Então, vejam bem, quando a gente fala dele gerenciar, né, porque a informação hoje, ela está à disposição de todos. Nós temos a internet, nós temos tantos outros meios de comunicação, tá? Mas, na verdade, o que fazer com essa informação? E aí entra o papel do educador. Por isso que a gente fala, quando a gente fala de gerenciar, não é no sentido assim de uma empresa, não, mas de mediar com o aluno esses conhecimentos, porque o conhecimento está à disposição, né? Mas o que vai diferenciar um ser humano de outro é justamente o que ele vai fazer com esse conhecimento. E aí entra o papel do professor gestor de informações. Professora, como reorganizar então os saberes de uma forma crítica e reflexiva na sala de aula? Olha, nós não podemos, como eu disse, negligenciar os conhecimentos. Os conhecimentos estão aí, nós temos que transmitir esses conhecimentos às novas gerações. Só que a forma crítica e reflexiva está justamente nessa pontuação, nesse alinhamento. O que fazer com esses conhecimentos? Porque eles só terão valor se a gente usá-los para transformar a sociedade num lugar, o nosso mundo num lugar melhor. Hoje nós vivemos a era planetária, né? Nós temos 3 problemas que suscitam a urgência
de um ethos mundial, e entre esses problemas nós temos a crise econômica, a crise do trabalho e a crise ecológica, que são todos eles de dimensões planetárias. Então, reorganizar esses saberes, tendo a consciência de que nós somos cidadãos do mundo. Nosso endereço hoje é planeta Terra, certo? E pensar na coletividade, não só, sabe, em si, no que eu tenho de benefício, e o ser, quando você foca a educação voltada para o ser, você realmente vai estar, apesar dessa realidade toda que nós temos, conturbada, violenta, nós vamos estar vislumbrando a possibilidade de ter uma realidade melhor. Então, o educador é aquele que consegue, apesar de todas esse desespero que a realidade se apresenta, de tudo isso que a gente sabe que é até às vezes caótico, né? Mas ele consegue vislumbrar que existe uma possibilidade de se construir um mundo melhor.